Amado Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, na qualidade de pecadores que somos, totalmente dependentes da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia. Clamamos pelo Teu socorro bem presente, Senhor. Que o Senhor nos ajude a enxergar de onde o Senhor nos tirou, onde estamos e para onde o Senhor está nos levando, Senhor. Eu oro a Deus para que a partir desse instante não haja nenhuma interrupção à mensagem que o Senhor tem a trazer para nós. Ó Senhor Jesus, nós cremos na Tua presença bendita neste lugar. Ó Deus Espírito Santo, nós cremos na Tua presença santificadora dentro de nós. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos na Tua eleição que nos alcançou em graça, por meio do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nessa fé que estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, desejosos de receber nosso alimento espiritual. Desejosos de aprender, Senhor, de Ti, para que venhamos combater o bom combate da fé, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não fugirmos como meninos assustados diante das batalhas que devemos pelejar, mas que venhamos a travar corajosamente e aí em Cristo Jesus triunfarmos. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas. Eu oro a Deus para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós, mas para que o Senhor nos ajude a vencer a batalha contra o inimigo. Deus, oramos em favor dos nossos irmãos enfermos. Nossa amada irmã Ana, irmã Maria, ó Deus, bem quanto todos aqueles que estiverem na condição de enfermidade, que o Senhor os alcance em graça, estabeleça a saúde deles, fortaleça a fé, Senhor. Eu oro, Deus, para que a nossa pequena e humilde congregação faz parte, Senhor, cremos assim, da Tua igreja, consiga desempenhar, Senhor, a missão que nos foi dada. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de falar com vocês o texto de 2 de Coríntios. O título da nossa mensagem de hoje é A Nossa Luta contra as Forças do Mal. Eu falo isso com muita tristeza e durante essa semana eu orei, refleti bastante por tudo que vem acontecendo conosco e não somente na nossa nação, no nosso país, mas em especial na nossa pequena congregação, que é um reflexo do nosso relacionamento com Deus, a maneira como nós tratamos a congregação local que o Senhor nos inseriu, é com certeza um dos maiores termômetros que aponta para a nossa relação com Cristo. E durante esse meu tempo de oração eu fiquei muito triste, porque eu tive certeza absoluta. Não falo isso como que achismo, pois não é o nosso papel, não é o meu papel de pastor esboçar opiniões, mas falo isso com a convicção de quem esteve em oração com Deus
de que a maioria da nossa congregação está perdendo a luta contra o diabo. Perceba, eu não estou dizendo que vocês estão indo para o inferno, embora alguns possam estar, mas a maioria de vocês está perdendo a luta contra o diabo, está subjugado na mão dele, alguns conscientes, outros inconscientes. E hoje eu gostaria de falar sobre essa luta. Eu gostaria de apresentar a vocês algumas estratégias que ele tem usado para triunfar sobre a vida de alguns, diga-se de passagem, da maioria, para que, quem sabe, na noite de hoje nós possamos reverter esse quadro. A esperança, ela sempre existe. A esperança na vida do cristão, ela é a nossa companheira até a entrada do céu. Mas devemos tomar muito cuidado, porque existe uma esperança que é falsa. Então nós precisamos analisar a nossa esperança, assim como precisamos analisar a nossa fé, analisar o nosso amor, analisar a nossa vida de maneira espiritualmente racional. A Bíblia mostra que existem dois tipos de racionalidade. Existe a razão que o mundo conhece e existe uma razão espiritual que sobrepõe a racionalidade do mundo. Ela vai além. Ela consegue enxergar coisas que o mundo não enxerga e, portanto, tem uma visão muito mais completa e consegue chegar a uma conclusão muito mais precisa do real problema e de como vencê-lo. Então, mais uma vez, a nossa mensagem de hoje, o título é A Luta contra o Mal. O texto que nós vamos tomar como partida é o texto de 2 Coríntios 2:11. Todos vocês conhecem o contexto dessa carta. O apóstolo Paulo já havia escrito uma primeira carta, conhecida como uma carta muito severa, onde ele exortou essa igreja. E agora ele escreve essa segunda carta, pois alguns problemas persistiam. E Paulo vai falar muito nessa carta sobre a luta contra o mal. É nessa carta, inclusive, que ele vai dizer que não é de se admirar que o inimigo se travista de anjo de luz. Não é de se admirar que Satanás tem os seus servos, que se disfarçam de servos de justiça. Essa mesma carta, mais adiante, ele vai falar sobre isso. Mas aqui no início da carta, o apóstolo Paulo, então, ele diz, no versículo 11 do capítulo 2, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. E a pergunta que eu faço é, você sabe quais são os desígnios de Satanás? A palavra desígnios, irmão, significa vontade. Você sabe qual é a vontade do diabo? Você conhece o inimigo contra o qual você está lutando? Se efetivamente você está lutando contra ele? Você conhece a ele? Porque assim, o fato de você não conhecê-lo não vai te proteger dele. Muito pelo contrário. Vai tornar você muito mais suscetível aos seus ataques. Então eu queria dizer de maneira muito direta e assertiva que Satanás conhece cada um de nós aqui. Ele sabe quem somos, ele sabe quais são os nossos pecados pretéritos e presentes, ele sabe qual de nós aqui tem pecados de estimação, ele sabe disso. Ele sabe aonde dói a ferida, ele sabe. E não se esqueça que ele tem o mundo inteiro à sua disposição para usar como ferramenta contra nós. É o que aprendemos em 1 de João 5. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro.
E nós ficamos às vezes brincando. Sabe, o sentimento que a gente tem na igreja, pelo menos eu como pastor, é que muitos ficam brincando como se aquela brincadeira de criança, de polícia e ladrão. E é como se Satanás fosse o ladrão e nós somos os policiais, os mocinhos. E essa é uma brincadeira que muitos estão travando. Mas eu quero te dizer que Satanás não está brincando com você. Ele sabe o que ele está fazendo e ele quer levar você para o mesmo lugar ao qual ele já está destinado a ir, que é o inferno. Infelizmente muitos vão acordar lá. Muitos que se dizem crentes, que fizeram parte de igrejas evangélicas, eles vão acordar no inferno e vão ter Satanás como seu companheiro por toda a eternidade. Então, irmãos, mais uma vez eu vou fazer a leitura de 2 Coríntios 2:11, porque eu creio que a grande maioria ainda não prestou atenção. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. E eu vou refazer a pergunta: você conhece o seu inimigo? Você conhece o que ele quer de você? Sabe, a grande parte dos cristãos acha que o inimigo quer nos tirar da igreja. Por que você pensa isso? Não, Satanás não quer te tirar da igreja, ele quer usar você aqui dentro. O propósito de Satanás é destruir os poucos refúgios cristãos que ainda existem. E uma destruição é muito maior quando ela é feita de dentro para fora. Então não, Satanás não quer tirar você da igreja. Ele quer tirar a igreja de você. Ele quer tirar o amor que você tinha, ou já teve, ou talvez nunca teve, pelos irmãos, pela congregação, pela missão que Deus lhe deu, de evangelizar o mundo inteiro. O amor por Cristo, Ele quer tirar isso de nós e nos manter dentro da igreja, gélidos, para que possamos, com a nossa frieza, influenciar a outros a mesma frieza. Mais uma vez, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Porque Paulo está dizendo isso, porque ele está alcançando vantagem. Eu temo dizer, irmãos, que alguns dos que estão na congregação, na igreja evangélica, eles não estão lutando contra o diabo, mas eles são, na verdade, a favor dele. Eu queria abrir com vocês agora em um texto, para que eu possa mostrar para vocês que isso está na Bíblia. É um texto bastante conhecido. João capítulo 8. Nós estamos falando aqui, o contexto é das pessoas mais religiosas da sua geração. E eu vou fazer a leitura a partir do versículo 39. Então eles responderam: nosso pai é Abraão. Muitos crentes talvez respondam isso hoje. Nosso pai é Deus. Nós somos de Deus. Versículo 39 de João 8. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. João 8:41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles diziam que o pai deles era Deus. Alguém tem dúvida de que é filho de Deus aqui nessa noite? Alguém essa noite aqui se acha filho do diabo? Esses homens aqui, eles tinham certeza absoluta que eram filhos de Deus. E o filho de Deus vai dizer que eles são filhos do diabo. Você já parou para pensar que talvez esse seja o seu caso? Versículo 42, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, de fato, certamente me havias de amar. Se Deus fosse de fato pai de vocês, vocês me amariam. Eu sou Deus filho, eu sou filho de Deus. É o que Jesus diz para eles, claramente. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou.
Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E essa é a pergunta. Por que hoje os crentes não entendem o que está escrito na Bíblia? Porque hoje tantas coisas que são cristalinas na Bíblia são desconhecidas de grande parte da cristandade, quando faladas de púlpito, ofendem inclusive alguns. A gente lê determinados textos bíblicos, lê, e a pessoa fica ofendida. Oh, mas isso é bíblico, tá? Eu estou lendo esse texto bíblico. Ah, não, mas isso é muito ofensivo. Como assim você se ofende com a Bíblia? E você tem certeza que você é filho de Deus? É o que ia acontecer com os fariseus. Versículo 43. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Será que algum de nós não está nessa situação? Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. O Senhor Jesus não está dizendo que eles são surdos. Não é uma incapacidade física, não. É uma incapacidade espiritual. A ideia aqui é, vocês são incapazes de ouvir o que eu tenho a lhe dizer. Vocês tapam os ouvidos. É como está escrito em Provérbios, aqueles que tapam os ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Você sabia que a maioria dos evangélicos desconhece esse versículo? Vocês sabiam disso? Você sabia que se você virar para o evangélico hoje e dizer, irmão, cuidado para que a sua oração não seja abominável, é capaz dele dizer, está repreendido, irmão. De onde foi que você tirou essa ideia? Toda oração Deus ouve. Toda oração Deus se agrada. Oh, mas está escrito que tem oração que para Deus é abominável. Não, na minha Bíblia não tem isso não. Aí você abre lá em Provérbios e lê, rapaz, nunca vi isso. Mas você nunca viu, estava na sua Bíblia o tempo todo. Então, essa é a incapacidade. Tem gente que leu a Bíblia já 2, 3, 10 vezes, mas nunca ouviu a Deus de fato. E aqui é assustador, versículo 44 do capítulo 8 de João. Vocês são do diabo. Irmão, Jesus não está falando aqui para estuprador. Jesus não está falando para assassino. Jesus não está falando para ninguém que está na penitenciária. Jesus não está falando para nenhum político corrupto. Jesus está falando para os homens mais religiosos da sua geração. Pessoas que tinham uma aparência de santidade, que faziam com que eles tivessem o respeito de toda a sociedade. E Jesus olha para ele e diz, eu sei quem vocês são. Vós sois do diabo. Aí talvez você diga, é isso mesmo, todo religioso é do diabo. Irmãos, não é isso que Jesus está querendo dizer, não. Jesus está querendo dizer, olha, o prato pode estar limpo por fora e sujo por dentro. Agora, se você está me dizendo que está limpo por dentro, eu quero ver você limpo por fora também. O nome disso é santidade. Então, cuidado, porque na igreja tem essas duas extremidades, que ambas pertencem ao maligno. Ah, tá vendo? O religioso não presta, ele é limpo só por fora, por dentro ele é sujo. Sim, e aqueles que são sujos por fora? Você acha que por dentro eles são limpos? Você acha que uma pessoa que é limpa por dentro vai ser sujo por fora? É isso que você acha? Então você nunca leu a Bíblia de verdade. Sem santificação ninguém jamais... Oh, Abraão, sede santo porque eu sou o seu Deus, eu sou santo. Anda na minha presença e ser santo. E eu poderia dizer aqui dezenas de versículos nesse mesmo sentido. Vou repetir, você pode ser limpo por fora e sujo por dentro, mas é impossível você ser limpo por dentro e sujo por fora. A limpeza externa ela é gradativa, mas ela é contínua e ela é perceptível. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Ele trabalha. E ele não trabalha para juntar coisas para si. Ele trabalha agora para ter como acudir o necessitado. Olha a evidência. Zaqueu, hoje eu vou para a sua casa, Zaqueu. Tá bom, Jesus, vem. No meio do jantar, Zaqueu para tudo e diz, ei, hoje, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E todos aqueles que eu defraudei, eu restituirei 4 vezes. Você vai me dizer que isso não é uma limpeza externa? De algo que foi limpo por dentro? Satanás sabe disso. E é por isso que eu estou falando. Porque eu quero que você saiba
que se você não estuda a sua Bíblia, Satanás estuda ela. E ele vai usar ela contra você. É por isso que tem crente, irmãos, é assustador, evangélico, que se vê um testemunho de Jeová fica assustado porque não tem como refutar as heresias do TJ. Então é porque você não está lendo sua Bíblia direito. Pastor, bateu na minha porta, sabe, um adventista do sétimo dia, eu sei que eles são uma seita, mas e aí, onde é que está na Bíblia que está errado isso e aquilo? Meu filho, você não conhece a Bíblia? Se você não conhece a Bíblia, como é que você acha que você vai ter condição de se defender dos ataques do diabo? Se a principal arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você não sabe manusear ela. Então, como eu estou dizendo a vocês, entenda, Jesus não está falando aqui com pessoas comuns, está falando com pessoas religiosas. Versículo 44, vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olhe, a palavra aqui é a mesma palavra do texto que a gente leu no começo. Segundo aos Coríntios 2:11, desígnios e desejos, é a mesma palavra no original. Vocês querem satisfazer os desejos de quem? Do diabo. E quem são essas pessoas? Os cristãos. Jesus está falando para aqueles que se diziam de Deus. Jesus não está falando para os ateus. Jesus não está falando para os islâmicos aqui. Jesus está falando para aqueles que se dizem de Deus. Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês são do diabo. Ele é o vosso pai. A ideia de pai é a ideia de identificação. E quereis satisfazer os desejos. Então entenda, irmãos. Satanás está em plena ação. Na vida dos verdadeiros crentes, Satanás é um servo de Deus a favor da nossa santificação. Dos verdadeiros crentes. Mas na vida dos falsos crentes, Satanás é o senhor deles. Satanás é aquele que os comanda. Perceba, nós precisamos entender, irmãos, a luta que estamos inseridos. E eu trouxe aqui algumas anotações, são 10. Eu creio que eu não vou demorar muito hoje. Primeira delas está no texto que a gente está lendo aqui. Satanás é o pai da mentira. Satanás é um mentiroso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem gente que acredita no diabo. Imagine. Você acredita no que os ímpios falam? É verdade mesmo? Pastor, o senhor não sabe. A pessoa passou lá e disse que eu vou morrer hoje. Que saiu lá no tarô que essa semana eu vou morrer. Que saiu no Búzios. Que alguém jogou uma macumba contra mim, agora eu vou perder tudo. Você acredita nisso, é verdade? Você é crente? Acredita no que o diabo fala? É sério. Se a grande característica dele, como nós vamos ver aqui, ó, versículo de número 45. Perdão, versículo 44 ainda. Vós sois do diabo, ele é o vosso pai, o pai da mentira. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai, ele é o pai da mentira. Se você acha que você sabe enganar, se você acha que quem sabe encenar é aqueles que ganharam o Oscar, os prêmios que os atores ganham porque desempenharam bem o seu papel, se você acha que essas pessoas são de fato bons atores e sabem encenar, é porque você nunca viu alguém endemoniado encenando. Satanás sabe mentir. Mentir, irmãos, fala de teatralizar, disfarçar. Ele está fazendo isso dentro da igreja. Pessoas que têm aparente fisionomia de seriedade são pessoas imorais. As pessoas mais imorais da nossa congregação são pessoas que você acha que não são. Sabia disso? O pastor sabe.
eu só faço orar. São as pessoas mais imorais. São pessoas que você olha assim e diz, essas pessoas nem parecem que são imorais. Você nunca diria isso dessas pessoas. Por conta da fisionomia delas. Mas o pastor sabe quem elas são. Então aqui, Satanás é um mentiroso. Ele vai se disfarçar para tentar, de alguma forma, te enganar e fazer com que você faça o que ele quer. E você acha que ele está jogando limpo. Quando ele profere mentira, ele fala o que ele é próprio. Aí tem gente que diz, Satanás me enganou, ele falou, ele mentiu para mim. E você achou que Satanás ia falar a verdade? Olha, irmãos, é ridículo, né? Me perdoe aqueles que têm algum tipo de sentimentalismo em relação ao catolicismo, mas o catolicismo é uma seita herética. E no catolicismo existe algo chamado exorcismo, já falei aqui com os irmãos. O padre, quando vai exorcizar um demônio, o catolicismo ensina, né, que o exorcista, o padre exorcista, ele tem que primeiro descobrir o nome do demônio, para depois exercer a sua autoridade sobre o demônio. Irmãos, a autoridade que algum cristão tenha sobre o demônio está no nome de uma pessoa só, que a gente já devia saber o nome, é Jesus. Eu não preciso saber o nome do demônio para expulsar o demônio, eu preciso ter intimidade com Jesus. Mas os exorcismos católicos, eles são feitos em bases de ritualismos, né, que vêm da Idade Média. Ainda hoje existe esse tipo de ritualismo. Satanás ri deles. Toda essa teatralização que está por trás desses rituais. Tristeza é que a maioria deles acaba em morte. Porque essas pessoas estão lutando contra um ser perverso. E elas estão ignorando o seu modus operandi. O seu modus operandi, sendo que o modus operandi dele está na Bíblia. O Senhor Jesus deixou para a gente, para que pudéssemos combater o bom combate da fé e triunfar. Versículo 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Olha que coisa, irmãos. Olha, você tem que tomar cuidado, que se você se incomoda com a verdade, você tem mais comunhão com o diabo do que com Deus. Por isso que eu fico às vezes impactado quando eu ouço pessoas dizendo que, pastor, o senhor não sabe, fulano ouviu a pregação, ficou tão indignada com aquilo que você falou. A pessoa ficou indignada com a verdade? Então isso é preocupante. Porque essa pessoa tem muito mais comunhão. A gente erra quando a gente pensa que comunhão é uma palavra que está restrita à luz. Não, tem gente que tem comunhão com as trevas. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Então aqui, irmãos, é o primeiro ponto para a gente raciocinar. Satanás é um mentiroso. E ele tem enganado muitas pessoas dentro da igreja, prometendo a essas pessoas satisfação no pecado. Prometendo a essas pessoas impunidade no pecado. Não foi essa a promessa que ele fez a Eva? Eva, se você comer do fruto, você não vai morrer não. Tem gente que acha que tem pecadinhos de estimação que não fazem mal. Quem você acha que você acha que está alimentando isso na sua mente? Deus ou o diabo? Não, eu sei que isso é errado, mas assim, sabe, é uma bobagem. Uma bobagem. Desde quando o pecado é bobagem? Desde quando a heresia é bobagem? Olha, irmãos, uma das grandes características dos falsos crentes é que eles amam os falsos mestres. Então, uma pessoa que ouve os falsos mestres na televisão e que os apoia, essas pessoas estão sob a influência do mesmo demônio que está usando o falso mestre.
Uma das pessoas mais assustadoras do nosso país não é mais Edir Macedo. Edir Macedo já está em segundo lugar. A pessoa mais assustadora do nosso país, o líder religioso mais diabólico do nosso país na atualidade, se chama Silas Malafaia. É assustador. Se qualquer pessoa ouvir esse homem falando por 5 minutos, eu fiz isso hoje. Você fica assustado. Olha, irmãos, ele foi capaz de falar durante 5 minutos sobre várias coisas. Ele não tocou no nome de Jesus. Ele não falou de Deus. Ele só falou de psicologia, de como atingir o sucesso, de como fazer isso e aquilo. Ele é capaz de fazer uma pregação de 1 hora sem tocar no nome de Jesus, sem falar em Deus, sem nada disso. Por quê? Porque ele é do diabo. E se você está em alguma igreja que se associa a esse homem, eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, você é do diabo. Saia de perto dele. Pois aqueles que levantam os falsos mestres são tão culpados quanto eles. Não existe neutralidade na batalha, irmãos. Às vezes a gente pensa, não, vou levantar uma bandeira branca. Eu nem sou a favor do mal, nem sou a favor do bem. Como assim? A gente viu aqui essa semana que quem comigo não ajunta, espalha. Foi quem disse isso, foi Jesus. Quem não está comigo, está contra mim. Como assim você... Não, eu não julgo os falsos mestres, devia julgá-los. O próprio Jesus disse que devia julgá-los. Ou você nunca leu o Sermão do Monte, capítulo 7. Pelo fruto conhecereis a árvore. Você acha que Jesus estava falando de quem? Dos falsos mestres. E o que é que os falsos mestres fazem? Eles pregam sobre uma porta larga e mentem, dizendo que a porta larga vai levar para o céu, quando na verdade não vai levar para o inferno. Quem é que mente? Os falsos mestres. Por isso que a lógica do Sermão do Monte é essa. Jesus fala, entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E logo depois ele diz, acautelai-vos dos falsos mestres. E logo depois ele diz, eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E depois ele diz, é pelos frutos que os conhecereis. Aí você vai me dizer que você está errando por ignorância? Não, a sua ignorância é voluntária então, porque está claro na Bíblia. Se você está sendo enganado, você está sendo enganado porque você quer. É como aquela pessoa que pega a cortina e fecha a cortina para se enganar que é noite. Aí eu quero que seja noite. Não, mas é meio-dia. Mas eu quero que ainda seja noite. Aí fecha a cortina do quarto para dormir. Segundo lugar, irmãos. O que é que Satanás está fazendo agora? Ele cega a mente dos incrédulos. E percebe, irmãos, nós temos uma ideia extremamente equivocada em relação à palavra incrédulos do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico, a palavra incrédulos é muito mais abrangente do que a gente pensa. A gente acha que incrédulo é aquele que é ateu. Não, incrédulo tem nada a ver com ateísmo. Ateísmo é ateísmo, incredulidade é incredulidade. Jesus, por exemplo, vai dizer para os seus discípulos e diz, por que vocês não têm fé? Ele estava dizendo que os seus apóstolos eram o quê? Estavam sendo incrédulos. Ele é de vocês. Incrédulo é aquele que não acredita. Isso é incrédulo. A igreja está cheia de gente incrédula. As promessas de Deus estão aqui espalhadas por toda a Bíblia, mas simplesmente as pessoas não creem. Por quê? Porque não querem. É mais fácil acreditar na mentira do que lutar ao lado da verdade. 2 de Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, é Deus com D minúsculo, mas é Deus. Significa, ele tem autoridade. Uma autoridade limitada, um poder limitado, mas ele tem autoridade e poder para fazer o mal. E ele tem feito isso. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele está fazendo isso dentro da igreja. É aquela pessoa que
deixa de ajudar porque acha que vai passar necessidade lá na frente. É aquela pessoa que deixa de frequentar os cultos. É aquela pessoa que deixa de amar o próximo. Ele é o quê? Ele é incrédulo. Ele não está confiando em Deus, nas suas maravilhosas e santas promessas. Ele deixou de acreditar em Deus há muito tempo. Ele ainda usa a sua roupagem religiosa, mas é um incrédulo. Não confia nas promessas de Deus. E Satanás sabe disso. Satanás vê como você lida com a sua vida financeira. Satanás vê como você lida com a sua saúde, com as informações em relação à sua saúde. Ah, eu acho que eu estou com uma enfermidade séria, e se desespera. Satanás vê isso. Isso é incrédulo. Satanás vê aqueles que dizem que acreditam em Deus e vivem fazendo coisas erradas para atingir lucros ilícitos. Como é que você diz que acredita em Deus? Está fazendo coisa errada para obter vantagens. Não, mas é porque se eu não fizer isso, eu vou passar necessidade. Pô, você confia em Deus? Desse jeito? Achando que você precisa fazer coisa errada para poder se sustentar. Satanás já cegou a mente dessa pessoa. Ele cegou o entendimento. É isso, irmãos. Ele vai agir na sua mente. Ele quer que você pare de pensar, se é que você já fez isso. Ele quer que você pare de pensar biblicamente e você comece a pensar mundanamente. Pastor, todo mundo faz isso. É a pior frase que um cristão pode dizer. Porque se todo mundo faz isso, é um grande indício de que você deveria estar andando na contramão. Todo mundo faz isso, então você é crente. Você não é do mundo. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Qual foi a última vez que você lembrou do Evangelho? Cristo Jesus morrendo pelos seus pecados. Cristo Jesus morrendo para nos levar para o céu. Cristo Jesus morrendo para nos preparar moradas eternas. Cristo Jesus morrendo para nos preparar um paraíso. E para autorizar a nossa entrada lá. Você já parou para pensar nisso? Qual foi a última vez que você parou para pensar nisso? Como isso tudo aqui vai acabar? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você quer ver Deus? Olhe para Cristo. A gente olha tão pouco para aquele que é totalmente desejável, para aquele que poderia nos fazer tão feliz. Terceiro ponto da nossa exposição, eu estou andando porque são 10 pontos. Satanás, ele sempre, anote isso, ele sempre causa mais dano quando ele se esconde atrás de uma aparência de justiça. Satanás sempre causa mais dano quando ele se apresenta com uma aparência de luz e justiça. Justiça e fé. Ele tem essa aparência, essa áurea. Mas é só fantasia. Se você parar para conversar com ele, é como no personagem do livro O Peregrino de John Bunyan, chamado Loquaz. Ele gostava de falar das coisas da Bíblia, mas quando o cristão dizia, e aí, vamos viver? Não. Vamos discutir os assuntos teológicos. Mas e viver a Bíblia? É como eu vejo tantos na igreja, já vi ao longo desses 10 anos de pastoreio. Ah, eu gosto de falar de predestinação, eu gosto de falar de calvinismo, eu gosto de falar disso. Eu não sei se eu sou arminiano ou se eu sou calvinista, eu não sei se eu sou isso, Meu irmão, falar disso é tão bom que até o diabo gosta. Eu quero ver se você está andando nos caminhos de Jesus, tá? Todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente tem que andar como ele andou.
Por isso que esses debates são totalmente inúteis. Mas eles atraem multidões. Pessoas fazem mestrado, doutorado, só debaixo desses debates fúteis e inúteis. Porque o que importa mesmo é Cristo e este crucificado, em favor daqueles que creem. É isso que importa. Mas a gente gosta dessas discussões inúteis. Então Satanás, ele se disfarça. Ele levanta bandeiras dentro da igreja como aborto. Vamos lutar contra o aborto. Vamos lutar contra o casamento de homossexuais. O que eu tenho a ver se duas pessoas homossexuais que vivem abertamente contra o pecado, que não têm nenhum relacionamento com Deus, querem se casar supostamente? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? O Senhor Jesus disse que uma das missões da igreja era tornar o mundo mais ético, mais moral. Tem alguma parte da sua Bíblia que diz isso? Que a nossa missão, lutar contra o pecado dos outros. Não, se tem um pecado que a gente tem que lutar contra o nosso. Se tem um pecado que a gente tem que lutar contra o pecado que quer entrar pela porta da igreja. A gente não pode, porque a igreja tem que ser santa. Mas se os ímpios querem se sujar mais ainda, isso é bíblico. Aí ficam os crentes fazendo marcha para não aprovarem leis que possam de alguma forma atingirem os valores morais dos crentes, como se esse moralismo superficial significasse alguma coisa do ponto de vista espiritual. Sabe quem está alegre com isso? O diabo. O crente só tem uma bandeira, irmãos. Eu já disse isso 1000 vezes. E digo 1001. É Cristo. E as pessoas amam bandeiras. E o diabo ama que você levante bandeiras. Não é por acaso que tem tanto time de futebol. Time disso, time daquilo. Cada time tem seu escudo, sua bandeira. Você sabe o que é jurar bandeira? Você sabe o que é cantar um hino de um time de futebol? Recentemente, o Corinthians fez uma propaganda massiva dizendo que ser corintiano agora era uma religião. Isso aconteceu uns 2, 3 anos atrás. Não é por acaso, irmãos. Mas a gente fica assustado quando aqueles que se dizem cristãos acreditam em qualquer pessoa que tem uma aparência de santidade, mas fale como dragão. Você não sabe diferenciar comida podre de comida saudável. Como é que você vai sobreviver então? Porque comida podre mata. Comida saudável alimenta e salva. Mas você não sabe diferenciar, e agora? Satanás está agindo. Quarto ponto. Satanás opera. Satanás tem poder para fazer sinais e prodígios. Para aqueles que amam o milagre. Para aqueles que firmam a sua fé no milagre. Cuidado. Satanás também faz milagres. O irmão, pela fé, o pequeno Dylan foi curado do câncer. A gente acredita, pelo poder de Deus. Satanás tem poder para fazer isso também. Tem gente que também foi curado do câncer em outros lugares. Tem gente que foi curado do câncer e agradece a Maria Aparecida. A preocupação é que agora, eu acho que 12 de outubro, dizem que é o dia da padroeira, né? Nossa Senhora de Aparecida, e eles estão calculando que quase 100 mil pessoas, em plena pandemia, viu, vão se deslocar para o santuário de Aparecida. Eu nem sei onde fica. Onde é que fica esse santuário? São Paulo, né? Isso eu acho que é mesmo. E aí as pessoas vão lá agradecer pela graça alcançada. Irmãos, você acha que os católicos não têm milagre para contar, não? Você acha que é só evangélico que tem? Você acha que islâmico não tem milagre para contar? Você acha que espírita não tem milagre para contar? Você acha que isso é só evangélico que tem? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Lá esse texto de novo. Eu podia ler outro, irmãos. Eu podia ler com vocês aqui Mateus 24. O próprio Jesus falou.
2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. A ideia aqui, irmãos, não é que os prodígios são mentirosos, que os milagres são mentirosos. Não, a ideia aqui é que a finalidade deles é você acreditar na mentira, no engano do pai da mentira. E todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Eles não querem saber de verdade, eles querem saber daquilo que dá certo. É como tem uma frase: pastor, eu não quero saber do que é certo, eu quero saber do que dá certo. Eu estou doente, eu quero minha cura. Se é o diabo que vai me dar ou se é Deus, eu não quero nem saber, eu quero a minha cura. Eu não quero morrer por agora. Eu quero viver mais alguns anos. Então quem é que vai me dar a minha cura? Você está achando que é diferente dentro da igreja? Você acha que Satanás não sabe que seu coração está assim? Que tudo que você quer é êxito nos seus projetos, independente de como você vai alcançá-los? Então aqui ele diz, de maneira muito clara, versículo 11, é por esse motivo, olha, é por esse motivo, esse é o motivo, pois que Deus lhes manda. Quem é que manda? A ideia de mandar aqui é enviar. Deus envia a operação do erro. Por que você acha que tem tantos milagres nas falsas igrejas? Porque é tudo que elas têm. Elas só têm milagres. Elas não têm palavra. Não tem Espírito Santo, não tem salvação, não tem santificação. Tudo que elas têm é milagre, então elas vão falar disso mesmo. Você pega a igreja como universal, vai falar do milagre de quem era rico e ficou pobre. Do milagre de quem tinha um casamento destruído, o casamento agora está bom. Se você for para a igreja mundial, é o milagre de quem estava doente e ficou curado. Todo dia é gente lá com aquele negócio de saúde, né? Exame de saúde, que mostrava como é que era e como é que está agora, e agradecendo ao suposto líder daquela igreja. Por que, pastor, você não está falando do suposto líder? Porque o líder daquela igreja a gente já sabe quem é o diabo. Você acha que nas Assembleias de Deus, que o bispo maior delas é o Silas Malafaia, você acha que não tem milagre? Tem Assembleias de Deus, irmãos, que eu já frequentei, que tem terças e quintas, culto de milagres e maravilhas. Isso é o nome do culto. Já imaginou? Tem que ter milagre e maravilha. E é terça e quinta. Não vinha terça, não vinha sexta. Sexta é expulsão de demônio. Aí a pessoa chega quinta-feira com o demônio e diz: segura o demônio até amanhã. Hoje é milagre. Essas são suas igrejas. A igreja que alguns que estão aqui frequentam. Milagres! O milagre é a salvação. Se não tem salvação, é enganação. Então ele diz aqui, 2 Tessalonicenses 2, concluindo, é por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. O que é dar crédito à mentira? Você tem ouvido, irmãos? Por exemplo, quando um banco liga para você e diz: olha, eu tenho um crédito de 10 mil reais aprovado para você. Tem um crédito. Significa, ó, tem aqui separado 10 mil reais, eu vi que você é um bom pagador, você tem emprego, carteira assinada, então se você estiver precisando reformar sua casa, comprar um carro, alguma coisa, tem aqui um crédito pré-aprovado de X valor. Crédito fala disso, de confiança. As pessoas dão crédito à mentira. E por isso eles são julgados, todos quanto não deram crédito à verdade. Tem gente que acredita mais no milagre do que na Bíblia. Eu sei que a igreja que eu frequento é toda errada, mas foi lá que eu recebi meu milagre, eu não vou sair de lá. Como é que é a história? Então você nunca leu a Bíblia, né? Não, já li várias vezes. Então você não acredita nela. Acredito. Você acredita naquilo que lhe é conveniente. Para não deram
se deleita na justiça, não na injustiça. Eu estou vivendo o meu milagre, pastor, me deixa em paz. Eu já passei pela prova, mas Deus me ajudou e eu estou na bênção. Eu não tinha carro nenhum, agora eu tenho 10. Eu não tinha esposa nenhuma, agora eu tenho 2 esposas e ainda tenho um amante. Como é que você vai dizer que eu não sou abençoado? Eu não tinha dinheiro, agora eu tenho dinheiro para pagar tudo por todos os meus pecados. Esse é o testemunho de hoje. Tem gente que ainda vem e diz, pastor, por que não tem testemunho aqui? Não, o único testemunho aqui que vale é a sua vida. É o que você vive da porta para dentro e da porta para fora. Esse é o testemunho. Inclusive isso vale para mim também. Ponto 5, para a gente adiantando, do horário. São 8h20. Ponto 5. Satanás, ele é aquele que vai te ajudar a pecar. Então, se você quer pecar, Satanás é o seu ajudador. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Mateus 4. Essa passagem é bastante conhecida, porque é justamente Satanás tentando Jesus ao quê? Ao quê? Pecar. Então aqui, essa é a maneira que o diabo age. Quem quer que você peque não é Deus não, é o diabo. Uma vez a pessoa disse, mas pastor, até Sansão, pequeno sol, ele se relacionou com as filisteias e assim, ele é de Deus. É mesmo. Você está dizendo que foi Deus que colocou Sansão para pecar. Você está dizendo que foi Deus que colocou na vontade de Davi o desejo de adulterar com Batseba. É isso que você está dizendo? Se você está dizendo isso, irmãos, você precisa ter muita coragem para dizer isso. E sustentar isso diante do Deus Santo. E da sua palavra que diz, Deus a ninguém tenta e não é tentado por ninguém. Então quando você pensar em abrir a boca para falar essa besteira de que foi Deus que colocou você para pecar, é melhor você ler a Bíblia de novo antes de falar uma besteira dessa. Não, quem nos influencia a pecar é o diabo. Independente de se ele vem de anjo ou se ele vem de demônio. O disfarce dele não importa. Mas quem nos influencia a pecar é o diabo. É porque nós somos pessoas tão ligadas à aparência que a gente se esquece da essência. A seguir foi, versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito, amém? Amém. Mas quem foi que tentou ele? Foi o Espírito? Foi quem? Ele é o tentador. Então se você acha que tem alguém influenciando você a pecar, é o diabo. Quem é que quer que você seja avarento? Quem é que quer que você seja iracundo? Quem é que quer que você seja malicioso? Quem é que quer que você seja imoral? Quem é que quer isso? Quem é que quer que você seja desordeiro, indecente? Quem você acha que deseja essas coisas? Quem é que quer que você seja moralista? E não tenha verdadeira espiritualidade, sim a aparência dela. Quem você acha que quer essas coisas? Eu podia dizer, vou dizer uma lista. O que o inimigo está fazendo, como o inimigo está agindo na vida de muitos que estão aqui hoje. Eu estou pregando para quem está na China e no Japão, estou pregando para quem está aqui hoje. Abra comigo em 2 Timóteo, rapidamente. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo nos dá uma lista de como Satanás, nesses últimos tempos, ele vai agir para que você cometa esses pecados que estão aqui. Eu quero que você entenda que aqui é só um exemplo. Talvez Satanás possa agir em você, fazendo que você peque de outros meios, mas aqui é uma lista, uma boa lista para a gente poder se defender. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, preste bastante atenção que você pode estar sendo tentado a cometer um desses pecados. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos
tempos difíceis. Essa é para mim. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, que era pastor de Éfeso, que estava quase pensando em parar de ser pastor de Éfeso, como eu quase pensei em parar de ser pastor da congregação essa semana. Pois os homens serão egoístas. Os homens são egoístas. Tem muitos aqui que estão sendo tentados a ser o quê? Egoístas. Por que você acha que você parou de vir para a igreja? Porque você está sendo egoísta. Porque você só está pensando em você, na sua família. Porque você não está nem aí para a família de Deus. Para os perdidos que ainda não foram alcançados. Você é egoísta. E o diabo é tão bom em te enganar, que ele faz de você um egoísta que não se vê como egoísta. Sabe, porém, isto. Nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis. Você é um obreiro, você vai pensar em desistir por conta desse cenário. Por isso, Timóteo é preparado de antemão. Meu filho, fica firme. Não pense em desistir. Mais adiante, Paulo vai falar da recompensa. Pois os homens serão egoístas. Como você acha que os homens são hoje? Homens aqui, independente de gênero. Homem e mulher. Eles são o quê? Minha família, meu dinheiro, minha pensão, minha casa, meu quarto, minha blusa, meu isso, meu aquilo, meu. O que é isso? Egoísmo. Os homens serão avarentos. Ô irmãos, o maior sinal de avareza, 10 anos como pastor, é no final do culto, quando a gente vai contar os dízimos e ofertas. Às vezes, não tem sequer um envelope. Já teve culto da igreja, está lotada, tinha mais de 50 pessoas. Não teve uma oferta. Uma oferta. Por que você acha que a pessoa faz isso? Porque ela é avarenta. Você sabia que no Antigo Testamento dizia, está lá escrito, que ninguém se apresente diante de Deus de mão vazia? Eu não estou dizendo que para vir para o culto você tem que pagar nada para mim, não. Eu mesmo não recebo. Mas eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Você acha que a maneira como você lida com o seu dinheiro não importa? Por que você acha que está aqui avarento? Logo no começo. Amor ao dinheiro. É o que significa essa palavra. Os homens serão jactanciosos. A palavra jactanciosos significa, orgulhosos. E não existe maior orgulho do que aqueles que acham que sabem de tudo. Coríntios era assim. Coríntios, a igreja estava dividida em 4 grupos. E tinha o pior grupo de todos, que eram esses jactanciosos. Então tinha uns que se diziam de Paulo, outros se diziam de Apolo, e outros se diziam de Pedro. E tinha um grupo que era o mais arrogante de todos, que era aqueles que se diziam de Cristo, que era que dizia o seguinte: eu não obedeço a ninguém. A igreja tem muita gente aqui que desrespeita a figura do pastor. Tem gente que nem fala com o pastor, que não dá bom dia, boa noite. Para o pastor da igreja, imagine. Você já imaginou isso? Que loucura! Uma pessoa está em inimizade com o pastor da igreja. Jactanciosos. Eu sei mais do que o pastor. Não sei nem porque ele é um pastor. Eu podia estar lá pregando no lugar dele. Pois não, quer que eu sente? Quer vir pregar? Arrogantes. Olha a arrogância. Arrogância é isso. É aquele que quando é repreendido, ele não se arrepende não. Ele endurece ainda mais a serviço. Arrogante. E perceba que a ideia de orgulhoso e arrogante é como se... Preste atenção. É isso mesmo. É como se fosse 2 faces assim, sabe? Todo orgulhoso é arrogante, todo arrogante é orgulhoso. Isso é a lista aqui. Por que eu tô? Não se esqueça, porque eu estou lendo essa lista aqui. Essa lista é para dizer que o diabo está influenciando você a se tornar essa pessoa. É o diabo que nos influencia a pecar. E se você não está lutando contra o pecado, significa
significa que você está de mãos dadas com o diabo, andando com ele para cima e para baixo, feliz em estar pecando. Blasfemadores. O que é um blasfemador? É aquele que fala mal da verdade. Imagine, a pessoa ouve a Bíblia, ouve a pessoa pregando a Bíblia e ainda fala mal disso. Isso é o blasfemador. Tem gente que está fazendo isso. E você acha que quem está influenciando essa pessoa? O diabo. O diabo. Isso é um pecado. Você acha que falar mal das pessoas não é pecado? Ainda mais das pessoas, das poucas, que estão fazendo o que é certo. Porque a gente vive numa geração que ninguém quer fazer o que é certo. E aqueles que se predispõem, pela graça de Deus, a fazer o que é certo, ainda são combatidos, e combatidos muitas vezes por aqueles que deveriam estar ajudando. E estão atrapalhando. Blasfemadores, desobedientes aos pais. Meu filho, se você não respeita o seu pai na fé, a pessoa que te evangelizou, você quer se iludir que você respeita o seu pai e sua mãe segundo o sangue? Alguém sabe como é que Paulo chamava esse jovem Timóteo? Filho na fé. Como é que Paulo se apresentava para Timóteo? Eu sou o seu pai na fé. Você não respeita o seu pai na fé. Você acha que você tem algum respeito por Deus? É o diabo que está te dando esse engano. Ingratos. Ah não, esse pecado aqui ninguém comete. Tenho certeza absoluta. Ingratos. Ingratidão. Quem você acha que faz de você uma pessoa ingrata? Deus? Você acha que é Deus que quer que você seja ingrato? Irreverentes. Irreverentes, sem reverência, se apresenta diante de Deus sem nenhuma preocupação com a santidade. Eles são irreverentes, eles não têm cuidado. O pastor está falando, a pessoa está falando junto. São pessoas irreverentes, não têm reverência com o culto, com o momento do culto, com a congregação, com o nome de Cristo que carregam. E olha que eu estou falando do que o diabo está fazendo. É a lista aqui. Desafeiçoados, pessoas que não têm qualquer afeição. Elas não gostam de ninguém, elas só gostam delas mesmas. Eu estou andando com você porque me é conveniente. Quando não for mais conveniente, eu descarto você. São as pessoas da igreja hoje em dia. Eu estou congregando aqui nessa igreja porque eu tenho algum tipo de vantagem ainda. Mas no dia que outra igreja me der mais vantagem, eu vou. No dia que outra igreja for mais atrativa, eu vou. Não tem afeição. E qual é a marca do cristão maior de todas? O amor. Essas pessoas não têm. Implacáveis. O que é uma pessoa implacável? É uma pessoa que não perdoa. Quem é que você acha que quer que você não perdoe? Aquele que te pediu perdão? O diabo. É o diabo que quer que você endureça o seu coração. Caluniadores. Quem é que você acha que sobra no seu ouvido para falar mal do irmão? Rapaz, você olha e vê alguém de camisa preta parecida com a minha, na esquina, falando com alguém, e aí diz assim, rapaz, você viu o pastor? Ele estava lá no bar, não sei onde. Não, meu filho, nessa hora o pastor estava na igreja pregando, era horário de culto, está até filmado. Mas você precisava ver o prazer que a pessoa falou isso. Porque ela olhou, ela viu de costas, viu que era grande assim, parecia uma bola. Estava com a blusa preta e que tinha um corte de cabelo, aquele econômico que é baixo aqui do lado, porque demora para crescer. E aí ele, você achava que era o pastor, e falou com todo prazer. Rapaz, o pastor da igreja chegou, vi ele ali, falando, fulano, fazendo coisa errada. Rapaz, você viu, e era pastor da igreja. Aí a pessoa disse, é mesmo. Que horário foi que você viu? Foi sexta-feira, 7h30 da noite. Foi mesmo. Pois está até gravado que nesse horário o pastor estava na igreja pregando. E ele pregou inclusive sobre os caluniadores. É o pecado que você acabou de cometer. Quantas pessoas aqui
falam de coisas que não têm certeza. Pastor, eu acho que fulano fez isso. Se você só acha, você não devia nem abrir a boca. Você devia estar orando. Se você tiver certeza, a Bíblia diz, aquele que é espiritual, corrija com espírito de brandura, sabendo que você poderia estar no lugar dessa pessoa. É isso que aconteceu com você, que está repreendendo o irmão? Caluniadores, sem domínio de si. Ó, come tudo que vê. Não tem nenhum, sabe, acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, fala o que quer. Oh, falei sem pensar. Oh, falou sem pensar? Por que você falou sem pensar? Você não sabe que o homem seja apto para ouvir e tardio no falar? Você falou sem pensar, mas você magoou a pessoa, e agora? Que você acha que está te influenciando a pecar desse jeito? Sem domínio de si, cruéis. Tem pessoa que é cruel, que vê a pessoa desviada e diz, está vendo? Eu sabia que fulano não valia nada. Está vendo? Não estou vendo não. Estou vendo pessoas que precisam de misericórdia e compaixão. Você não está vendo isso não? Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas os que não são misericordiosos não vão alcançar misericórdia. Então aqui ele diz, olha, cuidado. Essas pessoas, elas são cruéis, inimigas do bem. O que uma pessoa inimiga do bem é o que eu acabei de falar aqui. Inimigo do bem é aquela pessoa que tem alguém que quer fazer o bem, aí ela vem e se coloca contra. Vamos evangelizar? Não, não. Vamos fazer alguma coisa pela igreja? Não. Vamos fazer alguma coisa? Não. Inimigas do bem. Eu não quero o bem. Tudo que for para a glória de Deus, essa pessoa vai se colocar contra, saiba disso. Eu estou falando que é uma lista de pecados que Satanás está colocando dentro de você para você pecar. Isso aqui. Traidores. Uma pessoa confiou em você, você foi lá e traiu a pessoa. Traidores. Não foi o que Judas fez? O diabo quer que você se torne um traidor. Olha a lista, irmãos. Atrevidos. A ideia de atrevido é a pessoa que não tem respeito. Atrevido. Enfatuados. Essas pessoas que enjoam com tudo que é coisa. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ah, eu sei que vocês não são assim, né? Amém, irmão? Se a gente dissesse assim, olha, quando terminar o culto vai ter churrasco. Um preço que a carne está então, hein? Rapaz, termina esse culto louco. Chega, me deu uma vontade de comer carne agora. Não é à toa que tem uma churrascaria Prazeres da carne. Tem gente que é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Que nada, o pastor marcou horário nesse culto. Mas o pastor marcou nesse horário, mas é o horário do baba. Mas que ele sabia. Mas é o horário da novela. Mas é o horário que eu faço isso, é o horário que eu faço aquilo. E marcou nesse horário. Que provocação. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quem é que você quer que você seja assim? Quem é? Quem é que quer que você seja amigo dos seus prazeres? Se tem alguém que chegaria no púlpito e dizia, seja feliz, realize todos os desejos do seu coração. Quem diria isso para você? O diabo. Ele quer que você satisfaça os seus prazeres. Ele sabe o quanto isso te afasta de Deus. Tendo forma de piedade. Quem é que tem forma de piedade? O diabo, ele só tem a forma. Você sabe que o diabo era um anjo.
Vivia lá no céu. Está lá em Apocalipse. Então ele sabe se disfarçar de anjo, se precisar ser. Ele já foi isso um dia. Mas, versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Qual é o grande poder da piedade? Nos transformar. Esse é o poder da piedade. Nos fazer piedosos. Piedade aqui fala de ser como Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. É Satanás que está agindo nesse exato momento na sua mente e no seu coração, para você pecar. Não é Deus que quer que você peque. Não acha que, eu vou pecar, e aí Deus vai transformar a maldição em bênção. Como assim? Você está querendo dizer que pecar vai trazer algum tipo de vantagem para você? É sério? Como cristão, você está querendo sustentar isso? Mas eu tenho certeza que eu sou um eleito de Deus. Você tem certeza que você é um eleito de Deus e está com vontade de pecar e não está lutando contra isso? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Timóteo, não é para você debater com essas pessoas. Não é para você tentar evangelizar essas pessoas. Foge. As más companhias corrompem os bons costumes. Você senta do lado de uma pessoa que está falando mal do pastor. Daqui a pouco, quem está falando mal do pastor? Quem é? Você. Rapaz, não é mesmo? Aquele corte de cabelo, bem que aquele corte de cabelo é de pastor mesmo. Ela ouvi. O irmão tá com a razão. Rapaz, aquele pastor me enganou. Mas você falou agora do corte de cabelo, agora eu vi. Aquele corte de cabelo não é de pastor, não. Você senta do lado de pessoas que só falam de dinheiro. Daqui a pouco tá você procurando na internet como ficar rico. Aí tem os vídeos no YouTube, né, para você aplicar na bolsa de valores. Tem aquelas pessoas, né, que dizem, um ano eu catava latinha na rua e hoje em dia eu tenho uma empresa com 10 milhões de reais. São os vídeos que aparecem no YouTube, aqueles vídeos que aparecem de propaganda, né? Quando você quer assistir alguma pregação que preste, sempre aparecem esses vídeos. Você acha mesmo que se essa pessoa tivesse a receita de ficar rico da noite para o dia, ela ia te dar? No mundo que a gente vive, você acha mesmo? É ele que está influenciando você a pecar. Ponto 6. Talvez não dê para falar tudo hoje por causa do horário. Uma das maiores armas de Satanás é tirar o texto do contexto. Satanás tentou Jesus, irmãos, usando a Bíblia. Só que ele fez isso contra aquele que é a palavra. Aí ele perdeu. Mas na vida de muitos crentes ele tem ganhado. Ele tem vencido, tirando o texto fora do contexto. Eu vou ler um com vocês aqui. Abra comigo em Isaías capítulo 1. Acho que eu vou achar aqui. Isaías 1. 18 e 19. Isaías 1, 19, né? Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Tá vendo aí, varão? Só quero carne, viu, de primeira, viu? Não quero carne de terceira, nem de segunda, viu, Edinho? É de primeira, viu? Não aceito esse negócio de emprego que recebe pouco, salário mínimo. Eu só quero emprego, sabe, aqueles que recebem de 10 salários mínimos para cima. Vamos para cá, é o melhor. Esse Deus aqui, ó, esse é o meu Deus. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor desta. Você quer mesmo ouvir a Deus?
mansão. Você percebeu que a frase começa com se? Se quiserdes. Você quer ver? Você quer ouvir a Deus? Você nem quer ouvir a Deus. Você acha que essa promessa é para você? Você nem sabe o que é o melhor dessa terra. Porque se você soubesse, você estava aqui no domingo para ceiar. Para ter uma leve manifestação dessa glória, do melhor dessa terra, o pão vivo que desce do céu. Não trabalhem, não se matem pelo pão que perece, mas busquem o pão vivo que desce do céu. Esse alimento. Sabe a água que você bebe? Daqui a pouco você tem sede. Mas tem uma água que se você beber, você nunca mais tem sede. É isso que Isaías está falando. Isaías está falando do convite da graça. Olha o contexto. Eu só quero dar um exemplo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata. Percebeu? Jesus está falando de pecado e arrependimento. Aí a pessoa pega o versículo 19, tira totalmente fora do contexto e diz, olha aqui minha promessa. Eu vou ser o vencedor de qualquer jeito. Eu vou ganhar em tudo, até quando tiver sorteio. No trabalho eu tenho que ganhar. Quando tiver negócio de bingo, eu tenho que ganhar. Eu vou ganhar tudo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Isaías está falando de salvação, do convite da graça, do melhor alimento que existe no mundo. É Deus. Aleluia. Em forma de alimento, de maneira que Ele possa entrar em nós e ser um conosco. Isaías está falando disso. Aí os carnais pegam esse texto e interpretam. Está vendo? Minha vida tem que ser triunfante. Quem nunca ouviu esse texto fora do contexto? Quem você acha que estava por trás? E ninguém fala do 20, viu? Mas se recusardes, se fordes rebeldes, eita, essa parte a gente não gosta. Essa parte, ó, corta. Sereis devorados a espadas, porque a boca do Senhor, não foi a boca de Satanás, foi a boca do Senhor. O disse. E aí? Satanás é mestre nisso, tirar o texto do contexto. Você acha que as teologias que são pregadas nas falsas igrejas, quem é que está por trás? Agora, irmãos, para a gente passar por outro ponto, quero só fechar esse raciocínio. Abra comigo rapidamente, quem puder, segunda Timóteo, ainda 2 Timóteo, perdão, 1 de Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Alguém já viu um demônio ensinando? Irmão, o demônio não vai se personificar e ensinar. Ele vai usar um falso mestre para isso. É assim que as heresias se proliferam. Satanás prolifera os seus ensinos de demônios por meio das falsas igrejas que têm os falsos mestres que são levantados pelos falsos crentes, mantidos por ele a peso de ouro. Então, cuidado. 7º ponto. Satanás, não se engane, Satanás tem poder para trazer doenças e enfermidades. Sabia disso? Sabia que Satanás tem esse poder? Por isso você não devia brincar com ele.
Lucas 13:16. Abra comigo rapidamente. Lucas 13:16. Por esse motivo, por que motivo não deveria eu livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? O que é que Jesus está fazendo aqui? Está curando uma mulher que estava enferma. Quem trouxe a enfermidade na vida dessa mulher? Satanás. Significa que toda enfermidade é do diabo? Não, algumas enfermidades são enviadas pelo próprio Deus. Algumas como repreensão, juízo, outras para edificação. Mas não se esqueça, Satanás pode causar dor física sim. Cuidado. Pessoas valorizam demais e pessoas também desvalorizam o poder que o inimigo tem. Então, aqui ele está mostrando de maneira muito clara. Atos 10:38. Vamos abrir lá rapidamente? Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Os oprimidos do diabo. Jesus fez isso. E Ele nos deu a autoridade e autorização para fazer isso. Porque Deus era com ele. E a pergunta é, Deus é conosco? Então cuidado, irmãos. Cuidado. Talvez você esteja passando por uma enfermidade demoníaca. Pare para pensar se você não está em pecado. Versículo 8. Perdão, ponto 8. Já concluindo. Só tem o 8, 9 e o 10. Satanás, ele vai estimular o assassinato. A proliferação da maldade no seu nível máximo é o assassinato. É quando você tira a vida de outro. E como nós já vimos no versículo 44 de João 8, que a gente já leu, Satanás, ele é assassino. E ele quer fazer de você um igual a ele. E talvez você pense que assassinar seja somente tirar a vida de alguém de maneira física. Mas Jesus, no Sermão do Monte, disse que desejar o mal a alguém é como matar essa pessoa. Satanás está estimulando ira no coração das pessoas. Por que você acha que no nosso país nós temos vivido, e não é só no nosso país não, você presta atenção no mundo, existe cada vez mais uma bipolaridade de extremos. Então, por exemplo, aqui no nosso país, do ponto de vista político, a gente tem visto o crescimento da extrema direita e da extrema esquerda brigando. Toda hora tem atos, políticos a favor e contra de um grupo e de outro. E tem muitos desses atos políticos que estão infestados de pseudo-crentes. O mundo inteiro está cheio de gente assim. O Talibã tomou o poder lá do Afeganistão. Já tem um outro grupo, eu acho que é o Estado Islâmico, que está fazendo um monte de atentado lá para tentar tomar o poder do Talibã daquela área. Quem você acha que se satisfaz colocando um contra o outro? O diabo. Aí vem gente dentro da igreja conversar com o pastor. Ah, pastor, a pessoa fez isso e isso contra mim, e eu vou fazer isso e isso contra ela. Como assim? Você vai fazer o quê? Não. Perdoar, orar. Não, pastor, mas e aí eu vou ficar só tomando na cara? Meu filho, é melhor tomar na cara aqui na terra, ir para o céu, do que dar na cara dos outros aqui na terra e ir para o inferno. Quem tem estimulado o revanchismo, a briga, sabe, a discussão, é o diabo. Só ele que ganha com isso.
Por isso que eu tenho ficado tão triste aqui na nossa congregação, porque esse tipo de sentimento que não deveria existir no nosso meio tem existido. E eu sei. Porque eu oro, irmãos, faz parte da minha função. Se eu não orasse, eu não estava aqui. Não deveria existir esse tipo de sentimento dentro da nossa congregação. Quem você acha que está por trás? O diabo. É ele que fica feliz quando ele coloca um contra o outro. Principalmente dentro da casa de Deus. Você sabia que a tradição cristã aponta que Paulo, na verdade, ele foi entregue por esse homem chamado Alexandre o Latueiro? E não é uma tradição assim, somente baseado em fatos extra-bíblicos, né? Mas é uma tradição que tem como pano de fundo o texto de 2 Timóteo capítulo 4, que fala de Paulo na sua segunda prisão, já perto do seu martírio. Olha que coisa interessante. Exatamente. 2 Timóteo 4. Paulo vai dizer, olha que coisa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 em diante. Eu vou fazer a leitura aqui, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Procura vir ter comigo depressa. Ele está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que ele tanto amava e sabia que esse amor era recíproco. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quantos Demas existem hoje na igreja? Perceba, Demas não saiu da igreja. Demas saiu da verdade. Ele abandonou o compromisso com a verdade, mas ele continuou com o rótulo de evangélico. É por isso que Paulo está avisando a Timóteo aqui. Cuidado, Timóteo. Demas pode aparecer aí, né, se disfarçando de crente. Ele abandonou a verdade, viu? E eu vi com os meus próprios olhos. Me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco, traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Muitas pessoas defendem um posicionamento que Paulo foi preso nessa cidade aqui, Troade. Vocês sabem o que foi que aconteceu antes do martírio de Paulo e Pedro, na década de 60 do século I. Havia um imperador chamado Nero, um homem muito ímpio, que queria construir uma cidade com seu nome. E ele, para isso, ele tinha que incendiar Roma. E ele colocou fogo em Roma. Só que ele tinha que arranjar um culpado. E quem foi que ele culpou? Os cristãos. E quem eram os principais líderes do cristianismo até aquele momento? Pedro e Paulo eram os mais conhecidos. E então eles foram agora caçados por todo o império. Foi dado dinheiro, oferecido dinheiro para quem entregasse a eles. Então eles foram presos, julgados, condenados e mortos em Roma. Num período de tempo muito próximo um do outro, segundo conta a história cristã. Pedro teria morrido a seu pedido, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como seu salvador. E Paulo, porque tinha título de cidadão romano, tinha o direito de uma morte limpa e rápida, por decapitação. Olha o que diz aqui. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Está falando da Bíblia, do Antigo Testamento. Paulo carregava. O Senhor lhe dará, Alexandre o Latueiro, versículo 14, causou-me muitos males. Muitas pessoas advogam essa tese de que Alexandre o Latueiro foi o delator de Paulo. Foi ele que disse, eu sei onde ele está. Eu sei. Vocês estão querendo prender o apóstolo Paulo? Esse daí que vocês estão dizendo que tocou fogo em Roma, é quanta recompensa? Eu sei onde ele está. Ele está ali, ó, na casa de Carpo. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Você percebeu? Por que aparece o nome desse homem aqui na Bíblia? É um aviso. Pode ser eu, pode ser você. O demônio agiu em Alexandre o Latueiro da mesma forma que agiu em Judas.
Um Demas. Tu guarda-te também dele. Olha o que Paulo fala. Cuidado você também, viu? Ele me prejudicou, mas ele prejudica qualquer um. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Como é que começa o ódio? As palavras. Depois se estende ao mensageiro. Primeiro a pessoa odeia a mensagem. Depois ela odeia o mensageiro. Porque se a mensagem é agradável, como eu vou odiar o mensageiro? Por que o mundo ama os falsos mestres? Porque ele fala o que o mundo quer ouvir. Aí eles ouvem e ficam felizes. Não sei se vocês já viram a palestra desses homens famosos que cobram 50, 60, 100 mil reais para uma palestra de 1 hora. As pessoas terminam a palestra, esses homens são aplaudidos de pé, muita gente se emociona, chora, diz que aquela palestra mudou a vida. No Brasil, um dos maiores palestrantes é um homem chamado Leandro Carnal. Imagina. Leandro Carnal. E ele é ateu. E ele escreveu um livro com o padre Fábio de Mello. Agora veja. O padre Fábio de Mello não disse que é cristão, mas ele é até padre. Escreveu um livro em parceria com esse Leandro Carnal. Aí você vem dizer pra mim. E o pessoal ama esse, o que tem de evangélico que ama esse padre Fábio de Mello. Mas ele é tão bonitinho. Ele canta. Você viu que tem uma música? Não, meu filho, você acha que o diabo quer lhe assustar? Não, meu filho, o diabo quer lhe ganhar. Ele quer lhe seduzir. Ponto 9, para a gente concluir. Já vai dar 9 horas. Ponto 9. Satanás está operando fortemente contra qualquer ação missionária. Qualquer. Há 2 ou 3 semanas atrás, eu vi o irmão Edeval sentado, depois de ter orado e ter sido estimulado pelo irmão José, numa mensagem. O irmão Edeval, vamos evangelizar aqui, vamos distribuir uns panfletos aqui na rua. E ele foi comigo. Eu acreditando que a gente ia fazer isso de maneira sistemática, nunca mais a gente fez. Satanás quer esfriar você. Qual foi a última vez que você distribuiu um panfleto? Qual foi a última vez que você convidou alguém para a igreja? Você não quer vir, você vai convidar alguém? Você fala mal do pastor, você vai convidar alguém para ouvir ele? Você não lê a Bíblia, você vai convidar alguém para saber que você é um falso crente? Não, melhor o povo vai aqui. Satanás, ele quer podar qualquer tipo de atividade missionária. Ele quer que a gente fique aqui no nosso quadradinho, trancado, com medo de sair. Porque, afinal de contas, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmão, você sabe o que significa esse versículo? Não é a igreja fechada, Satanás tentando entrar, não. Não, é a igreja indo resgatar os perdidos no trono de Satanás. E Satanás tendo que deixar, porque contra Deus ele não pode fazer nada. Operando Deus, quem impedirá? É a igreja triunfante, indo aos 4 cantos do mundo, independentemente do perigo e da perseguição, para levar o evangelho aos perdidos. Mas como isso pode acontecer num ambiente egoísta, onde as pessoas só pensam no seu ventre? É verdade. A pessoa não está querendo, irmãos, ofertar. Você acha que a pessoa vai se ofertar para evangelizar? Você acha? Acha mesmo? Você tem essa ilusão? Quem você acha que está por trás desse sentimento que está crescendo no seu interior de frieza missionária? Ah, porque as missões são para os missionários. Deixa eu lhe dizer uma coisa, todo cristão missionário é uma fraude. Se você não é um missionário, você não é cristão, você é fraude. Todo cristão é um missionário local, é um missionário na casa dele, no bairro dele e aonde Deus o enviar.
Missionário significa aquele que recebeu uma missão. Essa ideia de que missionário é aquele que atravessa o mundo para evangelizar outro continente, não é só isso não. Missionário é algo muito mais abrangente. E todos como cristãos recebemos uma missão da parte de Cristo. Ide e pregai. Presente o evangelho. E a gente tem feito isso? Não, a gente não tem feito. E por que a gente não tem feito? Porque Satanás tem triunfado. Esfriando o coração da maioria. Colocando preocupações na nossa mente que não deveriam ser prioridades. Existem coisas na sua vida, irmãos, que a preocupação que você está sentindo agora não vai mudar. Que você deveria já ter entregue nas mãos do Senhor e confiado nele. Mas você não fez isso ainda. E é por isso que isso ainda é uma preocupação na sua mente e tem se tornado um freio para você não sair por aí fazendo a obra de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. E Ele tudo fará. A gente não faz isso. Aí que é que Deus acha? Não, Ele não vai agir. Ele já disse como Ele vai fazer. Quem tem que obedecer é a gente. Não é Ele que vai mudar. Ah, você não está confiando em mim, então eu vou agir na sua vida mesmo sem você confiar em mim, tá bom? Você tem que aprender a confiar. Todo aquele que diz que tem fé em Deus precisa acreditar que Ele existe. E é galardoador de todos aqueles que o buscam. Essa é a fé verdadeira. É o próprio Deus que a define no livro de Hebreus. Final. O último ponto, para a gente concluir na noite de hoje, vocês puderem voltar para os braços de Deus ou do outro? Vocês vão para os braços de quem? Espero. De todo o coração. Satanás. Ponto 10. Satanás, ele usa a maior força dele contra a palavra de Deus. Por que Satanás faz isso? Porque ele, diferente de você, ele leu a Bíblia. Sabe o que diz a carta aos Romanos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Irmãos, você lê a Bíblia na sua casa é muito edificante, você tem que fazer isso tem que ser um hábito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não sabe valorizar a pregação de uma congregação bíblica, você ainda não é cristão. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, não tinha Bíblia escrita. O que o apóstolo Paulo está falando aos Romanos é: toda fé vem pelo ouvir, e o ouvir de uma pregação bíblica. Esse seria o contexto mais próximo daquilo que Paulo está falando em Romanos 10. Aí você diz: pastor, e tem outro texto bíblico que o professor está dizendo isso? Claro que tem. Vocês sabem qual é a parábola mais famosa de Jesus? A do semeador. É o próprio Jesus que diz. Ela é a parábola para você conhecer todas as demais parábolas. Ele que fala isso. E aí na parábola do semeador, quem é que aparece roubando a semente do que é lançada no primeiro tipo de solo, que é a beira do caminho? Quem é que aparece logo de primeira? Quem é que aparece? O diabo. Ninguém falou mais do diabo do que Jesus. E tem crente que acha que se deixar de falar do diabo, o diabo não vai encostar nele. É mesmo. Você acha que o que atrai o diabo é você falar o nome diabo? É isso que você acha? Irmãos, algum de vocês já viu um tubarão branco? Tem tubarões, né? Que chegam a ser do tamanho dessa igreja, mais ou menos. Você pode ir para lá, para o oceano, onde tem um monte deles. Eles gostam de mares frios. Por isso vocês que nadam aqui, fiquem tranquilos.
probabilidade de encontrar um tubarão branco aqui é quase zero, só se Deus quiser mesmo. Porque ele só gosta de mar bem gelado. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você estiver num barco e você ficar amanhã e a noite toda chamando tubarão! Ô tubarão! Shark! Por que shark, pastor? Shark é carne, né? Não, shark é tubarão em inglês. Shark! Shark! Tubarão! Você acha que o tubarão branco vai vir? Agora eu vou dizer, pega um pouquinho de sangue. Uma gota de sangue e deixa do barco. Carne, jogam carne bem sangrenta assim, do lado grego. Chama em latim. Não, meu filho. Uma gota de sangue. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? O que atrai o diabo para o seu lado é o pecado. Se você parar de pecar, se você começar a viver uma vida santa, o diabo vai começar a não gostar de andar do seu lado. Luz e trevas não tem comunhão entre si. Ele pode até vir para tentar te atrair para as trevas, mas ele não vai querer ficar do seu lado, porque você é luz. Quando Jesus chegava num lugar que o diabo estava possuindo alguém, qual era a fala do endemoniado? Ah! O que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Se for os crentes de hoje é, e aí, irmão? Quem fala e aí, irmão? O endemoniado, os crentes atual. Porque os crentes andam para cima e para baixo sem luz. Sem o Espírito Santo, sem santidade, sem comunhão, zero de comunhão com Deus, zero de santidade, zero de Cristo na vida deles. E você acha que o diabo não sabe? Se um animal sente um cheiro de sangue a 5 quilômetros de distância, como esse animal que eu falei, que é o tubarão branco, você acha que o diabo não sente o cheiro do seu pecado a milhares de quilômetros de distância e vem para o seu lado? Você acha que ele não sabe quando você está querendo pecar? Quando você só está precisando de um empurrãozinho para cometer aquele pecado que vai ser o ponto de separação entre você e Deus. Davi perdeu a comunhão com Deus dele por um tempo, sabia disso? Leia os salmos de Davi. Pergunte a ele como foi esse período que ele viveu sem comunhão com Deus. Pergunte se ele queria voltar para esse momento. Então a gente precisa despertar, irmãos. Estou falando isso porque Satanás está agindo. Nós somos um refúgio. A grande maioria das igrejas evangélicas são apóstatas. Eu não estou falando isso com alegria, não. Eu falo isso com a tristeza que vocês não sabem como eu choro. Pastores que já falaram tantas verdades, que ainda falam verdades, mas que a gente sabe, porque da própria boca deles, eles falam que vivem de maneira completamente antibíblica. Líderes religiosos do nosso país que já abandonaram a fé verdadeira há muito tempo. E a gente tem tentado conduzir os irmãos no caminho de santidade, de santificação, acreditando que iremos sim morar no céu num breve tempo. Mas o mais triste é saber que existem pessoas no nosso meio trabalhando contra isso. Pessoas que não ajudam e ainda falam mal dos que querem ajudar. A gente fica assustado. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a despertar. Porque não se engane. Não ache que o fato de você dizer, eu sou de Jesus, eu vou para o céu. Não. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E ele dirá o quê? Apartai-vos de mim, jamais os conheci. Olha, Jesus fala muitos. Aí você vai para aquela parte de Mateus 7, você fica ainda mais aterrorizado com a palavra da passagem anterior. Porque
estreita é a porta, poucos entram. Poucos entram na porta estreita. Mas na porta larga, todo mundo quer entrar. Então a gente tem que acordar, irmãos, enquanto é tempo. Eu tenho visto nesses últimos dias o diabo agir na minha família. Pessoas criadas dentro da igreja. Então, não se engane. Se nós não lutarmos com as armas espirituais corretas, nós vamos ser envergonhados. Como aqueles filhos daquele judeu chamado Cefra, que tentaram expulsar um demônio e saíram desnudos, correndo, gritando comigo. Agora pense, você tendo que lutar por sua casa, tentando expulsar o mal da sua casa e o mal dando risada. Você quer me expulsar? Você estava sentado comigo na estante, agora está querendo me expulsar. Tome vergonha na sua cara, seu crente de Araque. Você acha que o diabo não está falando isso para muitos? Você consegue enganar até os outros em relação à sua falsa fé. Mas é o diabo que você não consegue enganar. O diabo sabe qual de nós tem a fé verdadeira e quem não tem. A que tem a fé verdadeira, ele teme. Porque ele sabe que esse anda com Cristo. E a Cristo ele teme e treme. Mas aqueles cristãos que não têm comunhão com Cristo, você acha que eles representam algum tipo de perigo ao diabo? Então, como eu li no começo, texto de Paulo, será que a gente não tem ignorado o agir do mal? Tem muita gente que acha que o fato de não acreditar no diabo está protegendo eles. Eu nem gosto de falar desse nome. Meu negócio é fazer o bem. Eu quero fazer o bem. E você acha que o diabo não quer também? O diabo é contra Cristo. O diabo não é contra o bem aparente. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Estou repetindo isso de maneira sistemática, para alguns pode ser até chato, mas pode ter certeza que no futuro bem próximo, muitos de vocês vão se lembrar dessa pregação. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vocês vão se lembrar do que foi dito aqui. Satanás está ao derredor, bramando como um leão, esperando. Ele está esperando quem possa tragar. Sede sóbrio e vigiar. Ó Senhor Jesus, esse é teu aviso por meio da tua palavra. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra seja eficaz na nossa vida e nos ajude, nos tornando obreiros aprovados, que manuseiam bem a tua palavra, que vivem em santidade e comunhão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda hipocrisia e de todo sentimento maligno que ainda possa habitar em nosso coração. E que nós venhamos cada vez mais evidenciar que somos da luz. Protege a nossa congregação, Senhor, pequena e humilde. Que venhamos a continuar pequenos e humildes, mas fiéis. Acima de tudo, fiéis ao Senhor. Não nos deixe frutíferos, Senhor. Porque nós temos aprendido na tua palavra que o fato de sermos poucos não significa que o Senhor não possa fazer muito por meio de nós. Porque é o Senhor quem faz. Como disse o apóstolo Paulo, ele sozinho evangelizou mais do que todos os outros apóstolos juntos, mas ele disse de maneira clara, não ele, a graça estava com ele. Que essa mesma graça também esteja conosco, Senhor. Que nos tire desse estado de mornidão e letargia, de apatia espiritual, e nos eleve a essa atmosfera de santidade e santificação, para que possamos sim lutar o bom combate da fé e triunfar contra as forças das trevas, agindo como servos de Cristo, ajudando aqueles que ainda estão nas trevas a serem transportados para o teu reino de luz. Essa é a nossa função.
excelente que recebemos de Ti. Por isso não nos deixa, Senhor, sermos negligentes com ela. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o nosso chamado e a sermos fiéis a Ele. Para a Tua glória, Senhor Jesus, oramos e em Teu nome. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Amém. E o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós temos? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.